Canal 26, o canal da gente. Olá, entra no ar o Jornal Hora da Notícia com os seguintes destaques. Prefeitura de São Mateus faz evento em comemoração ao Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. Imprudência, mais uma vez tira a vida de motociclista em São Mateus. E aí fica a pergunta: quanto mais precisarão morrer para deixarem de ser kamikazes urbanos? Você sabe o que é um agente de saúde? Pois bem, ele é um articulador entre a comunidade e a equipe de saúde pública. O agente leva por meio de visita, atenção, promoção, prevenção e cuidados à saúde dentro dos domicílios. Como diz a Lei Federal 11.350/2006, o agente de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção à saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, coletivas ou individuais. Num grande encontro entre Secretaria de Saúde de São Mateus e agentes comunitários, os profissionais, além do evento social, participaram de sorteios de vários brindes, além da troca de conhecimento dos agentes de várias regionais da cidade. Bom, o Dia do Agente Comunitário de Saúde, nós resolvemos comemorá-lo, aperfeiçoando ainda mais, proporcionando uma pequena capacitação e um momento também de recreação, né, de atividades lúdicas para eles, porque nós acreditamos na importância do trabalho do agente comunitário de saúde. Ele é o elo de ligação, como você mesmo disse, entre o poder público e a comunidade. É ele que vai informar para a Secretaria de Obras, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, quais são as políticas públicas que devem ser desenvolvidas para saciar as necessidades da comunidade, da população. Dr. Ronaldo Tomazini palestrou sobre os dois males que mais são identificados pelos agentes, que é o diabetes e a hipertensão. Com isso, os profissionais poderão identificar com mais acerto os sintomas e adiantar o tratamento. Hipertensão e diabetes são duas doenças que geralmente andam bem juntas e trazem complicações severas para o organismo do paciente, com consequências, não é? Com comorbidades, sequelas e às vezes até a morte. Então nós temos que saber o que é hipertensão, nós temos que saber o que é diabetes, como isso surge. A idade mais propícia, entendeu? De começar os sintomas, não é? O que isso vai refletir no organismo que o paciente começa a sentir no seu dia a dia? E para que aprendam a reconhecer a doença e, claro, procurar ajuda médica. E também se orientar quanto à alimentação, quanto à prática de exercício físico, porque isso é fundamental no controle de ambas, tanto da hipertensão como do diabetes. Então, o senhor falou sobre o reconhecimento. E normalmente quando se fala em hipertensão e diabetes, sempre se recai ao obeso. Isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa? Pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. Entretanto, a pressão alta, ela é um dos fatores precipitantes que dispõe à hipertensão e ao diabetes é a obesidade, não é? E não só isso, como também favorece os eventos cardiovasculares, que são os infartos do coração, do miocárdio, os AVCs, não é? Que são os derrames cerebrais. Então, o gordo, ele está mais propício a tudo isso. E às vezes a obesidade, o diabetes surge devido à obesidade. A obesidade, ela é hoje responsável por 80% dos casos de diabetes tipo 2. Empolgados com o reconhecimento dado pela Secretaria de Saúde, os agentes falaram da dedicação no empenho de suas funções. Para mim não existe problema, não existe interrupção, nem chuva, nem sol, porque, na verdade, o meu trabalho é muito especial para mim, uma coisa muito importante para a minha vida. O agente de saúde, ele tem um papel muito importante, principal na sociedade, que ele leva a promoção, prevenção, de prevenção e agravos também às doenças. Então, não é também por salário, a gente faz por amor. É um trabalho que tem que ser, como diz a nossa secretária, é um trabalho de formiguinhas.
Mais um corpo estendido no chão. De um trabalhador, um pai, um filho, um cidadão que usa o meio de locomoção que mais cresce no país, que é a motocicleta. Em São Mateus, assim como no Brasil, como sabemos, mas falamos de nossa cidade. Até quando imagens de corpos sem vida estarão sendo mostrados para que o condutor de um veículo de duas rodas entender que o abuso, a imprudência, alta velocidade e outros agravantes terão que morrer para se conscientizar que mortes, traumas e sequelas permanentes estão fazendo parte da vida daqueles que, como kamikazes urbanos, fazem da moto uma arma de alto poder destrutivo. Foi o que aconteceu na manhã de hoje, na rodovia de acesso do bairro Aviação ao bairro Areinha, matando na hora o condutor e ferindo gravemente o seu carona. Veja esta imagem e pense. Veja a seguir. Professor Eliezer Nardotto, vem a hora da notícia para falar da história de São Mateus. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Preletores: Pastor Flamarion Rolando, coordenador do Congresso; Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Jabes Alencar, Gesiel Gomes, Jerônimo Onofre, Eliel Lima e Tatiane Rolando. Louvor com Jonas Vilar, Gui Rebustini, Tauana Risma, André Valadão. Faça já sua inscrição pelo site labaredasdefogogv.com.br ou ligue 3332724080. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Não perca! Comunicamos com pesar o falecimento do ex-prefeito de São Mateus, Walter Nunes Loureiro, que governou o município na década de 70. Walter faleceu aos 79 anos em São Paulo na manhã de hoje, e seu corpo será sepultado em Paragominas, no estado do Pará. Todos do Canal 26 se solidarizam com familiares e amigos. Como é nosso costume, todo final de semana nós recebemos personalidades, pessoas importantes que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje, muito ingratamente, eu recebo o professor Eliezer Nardotto, que eu considero como um grande amigo. É uma pessoa que, em todos os lugares onde eu sempre vou cobrir matérias, eu sempre dou uma colada nele, porque eu aprendi com minha mãe que o saber não ocupa espaço, e ele é dono de uma mente de elefante, se me permite a comparação, professor, porque quando se fala mente de elefante, não é por causa do paquiderme, não. É porque o elefante, ele sabe aonde tem água que ele deixou, quando ele saiu com a manada dele, quando era pequeno. Então, quer dizer, são peculiaridades que o professor Eliezer Nardotto, ele sempre trouxe com muita clareza para todos nós. E hoje ele veio falar primeiramente de uma notícia triste, que é a notícia do desaparecimento do ex-prefeito da cidade de São Mateus, Walter Nunes Loureiro. Professor, começamos aí com essa notícia ruim, muito obrigado pela vinda do senhor, mas, infelizmente, cumpre-se também uma vontade de Deus, que nascemos e que vamos morrer. Mas, iniciando essa conversa, e vamos passar ainda por outros tantos fatos históricos da cidade, quem foi Walter Nunes Loureiro? O Walter foi um dos maiores políticos que essa cidade já viu, que ele pegou a prefeitura de São Mateus, numa época que estava um pouco tumultuada. Ele era um produtor rural, tinha o 4º ano primário, e era um dos homens ricos de São Mateus, e até hoje uma fortuna. Depois ele foi para o Pará, mas aqui em São Mateus, ele era um homem rico, um homem de igreja católica, na época ligado às comunidades. E a prefeitura de São Mateus passava por uma série de crises e tal, de desorganização, e era a época do período militar, e então as comunidades se reuniram, Jaguaré ainda pertencia a São Mateus, se reuniram para colocar um homem que pudesse moralizar a prefeitura, resgatar a imagem da prefeitura. E ele foi eleito por unanimidade,
E naquela época A Arena e ele já era PDS e PMDB. Ele era do PMDB. E existia a cédula ainda manual. Tinha que marcar com X. Certo. Então, ele ganhou a eleição, né? E nessa eleição, ele entra na prefeitura e ele era um homem muito correto com os negócios dele, um homem direito, e um administrador invejável. Nato. Nossa, cara, fera. Sabia tudo da prefeitura, controlava a prefeitura toda, e o servidor da prefeitura tinha que entender que o cliente dele é o público que chega lá para procurar. Que hoje, uma das grandes reclamações da população em relação ao poder público é o atendimento. Atende mal. E o cliente do funcionário público é quem? É a pessoa que chega para ser atendida. E o Walter colocou isso, assim, olha, esse aqui é o público. Tanto que o Walter, ele prestava conta todo ano da administração toda, ia de comunidade em comunidade, prestando conta. Isso do ano anterior. Com carros ou em nome de burro? Como é que era nessa série? Não, isso é 1900 e... o Walter governa de 77 a 81. Sim. Então, ele... Já tinha fusquinha, né? Já, não. E outra coisa, ele não andava no carro da prefeitura. Era o dele. E ele dizia o seguinte, essa é a minha colaboração com a cidade de São Mateus, daquilo que eu ganhei nesse município. Então, eu vou dar 4 anos de mandato. Porque a pessoa correta, direita, a maior caridade que a pessoa pode fazer é ser político. Porque o político correto, direito, ele perde dinheiro, ele perde tudo, porque ele perde a família, porque ele tem que ficar ali, né? Então, eu admiro o político quando ele faz isso daí. E o Walter era esse tipo de político. Ele não andava no carro da prefeitura, as despesas dele eram dele, tudo separado, separava o público do privado. Né? Ele tinha esse cuidado. Tinha esse cuidado. Prestava conta e eu acho que ele foi, eu não tenho um estudo sobre isso, mas eu acho que o Walter foi o primeiro prefeito no Brasil a fazer o orçamento participativo. Porque para fazer o orçamento não era exigido, hoje é exigido pela lei, fazer o orçamento participativo. Na época não era exigido, mas ele ia, antes do final do ano, ele ia nas comunidades e para pegar as informações, o que o povo queria que ele fizesse. Ele já fazia isso lá. Então o Walter é um dos precursores do orçamento participativo. E ele moralizou a prefeitura. O carro da prefeitura tinha que dormir lá no pátio. Não tem esse negócio de ninguém levar nada para casa. Não tinha, acabou. Ninguém fazia. Então ele conseguiu fazer esse controle. Foi o único prefeito. Aí, vamos botar aí de até Laureano, de Laureano para trás, né? Que pagava o INSS da prefeitura. Rigorosamente em dia. INSS e fundo de garantia. Ninguém teve problema dos 4 anos de Walter. Ele pagava, foi o único que pagava. Um dos poucos no Espírito Santo que pagava. Pagava certinho. Um homem de uma moral, ele era invejado, a moral, ele que mandava na prefeitura. O prefeito era ele. Quem comandava a prefeitura era ele. E o povo tinha muito respeito por ele. E foi uma das pessoas, assim, ele organizou a prefeitura. A implantação, por exemplo, do imposto predial, esse cadastramento, a prefeitura não tinha cadastro de imóvel nenhum, foi ele que fez. Ele organizou a prefeitura. Foi a pessoa que começou uma organização bastante criteriosa da prefeitura, foi o Walter Loureiro. Ele trouxe uma equipe, né, na contabilidade era o Ney, e controlava bastante, entendia bem da lei. E ele também é responsável por obras importantíssimas de São Mateus. Né? Por exemplo, o Guriri já existia o Guriri, mas o Guriri era só aquele miolinho ali. Só uma faixa ali o Bar do João, ali aquilo ali que era o Guriri, é o Guriri antigo. O Walter Loureiro, ele pegou, aqui eu tenho uma imagem, vou colocar aqui, essa é o Guriri antigo, ele colocando toda a rede de energia elétrica que não tinha. Então, ele que vai levar a rede de energia elétrica para o Guriri e construiu também o sistema de água de Guriri. Aqui eu tenho uma fotografia dos meus arquivos, a construção do sistema de água de Guriri, foi o Walter Loureiro que construiu. Aquele sistema que está lá até hoje, né, que foi ampliado depois. E o Walter,
ele, além dessas obras, por exemplo, o sistema de água de Jaguaré, acho que eu tenho foto aqui também, o sistema de água de Jaguaré, é o Walter que faz. Esse Jaguaré ainda Jaguaré ainda pertencia a São Mateus, isso aqui Sim. é Jaguaré. Né? Sistema de água de Jaguaré, tem aqui, tem o verso também aqui. Né? Sistema de água de Jaguaré, o sistema de água de Santa Maria, aqui também. Eu tenho algumas fotos aqui. E trabalhava na educação, a criação de uma série de escolas no interior, muitas escolas no interior. E ele tinha essa preocupação, como ele era um homem do campo, ele tinha essa preocupação com o homem do campo. Não queria que houvesse o êxodo. Não. Então ele Queria que tá no campo apoiava, olha, estradas, pontes, terreiro de café, tudo aquilo que era necessário fazer no campo, principalmente na educação. O Walter foi um trabalho fantástico. É considerado um dos grandes prefeitos da história de São Mateus. Sem dúvida nenhuma. Então, com o passamento dele na manhã de hoje, perde-se muito a política e a história de São Mateus. Sim, perde. O Walter, é claro que ninguém vai ficar a vida toda aqui. Ele ia completar 80 anos agora, dia 7 de outubro. Inclusive, na próxima segunda-feira, vai ter uma missa na Matriz, às 11 horas. É o do aniversário dele, então o pessoal vai ter a missa lá. Ele era católico. Mas a gente perde uma grande pessoa, um homem de caráter, né, bem firme, né, apurado, um apurado, respeitado por... Aonde você falar do Walter Loureiro aqui em São Mateus, as pessoas que conheceram, todo mundo respeita o Walter, né? Foi chamado, inclusive eu fiz o convite para ele vir novamente ser candidato a prefeito. Ele me falou o seguinte: Eliezer, você trabalhou comigo, tem conserto? Eu falei assim, não tem. Então, eu nunca mais entro. Perfeccionista ao ponto de se abdicar. Porque ele disse assim, tem conserto? A gente consegue consertar isso daí? Você não consegue não, Walter. Tem que ir tocando, é muito difícil consertar tudo. Esse, então, não tem jeito, eu não vou fazer. E ele era um homem tão honesto com as coisas dele, que ele foi eleito para 4 anos. Quando chegou, ainda era o governo militar, né? Então foi feito um ajuste para que as eleições coincidissem e tal. Então entenderam lá no Congresso Nacional que deveriam prorrogar o mandato por mais 2 anos. Então de 4 passou para 6. Aí logo que anunciaram que iam fazer isso, assim, olha, eu não concordo. O povo me elegeu só para 4 anos. Por que o Congresso Nacional vai me dar mais 2 anos? O Congresso Prova Nacional da honestidade não pode. dele. Mas aí foi votada a lei e prorrogou o mandato. Todo mundo gostou. Walter, parece que ele foi o único no Brasil. Ou se teve mais alguma coisa assim. Mas o que eu sei é que ele foi talvez o único no Brasil. Chegou no dia 31 de janeiro do ano seguinte, que encerrava o mandato. Agora é 31 de dezembro, mas era em 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, ele, um dia antes, do bolso dele, ele botou lá a sonorização Oasis, com Paulinho da Oasis sabe disso, botou lá o som lá na rua, fez um comício de despedida e entregou o mandato. Disse, olha, vocês me elegeram para 4 anos, eu não posso ficar mais do que aquilo que vocês me elegeram. Então vai assumir o vice-prefeito aí, que eu não assumo. E houve um clamor popular para que ele ficasse? Houve, mas ele falou que não. E outra coisa, ele era um homem de muitos negócios, caminhões, madeira, ele trabalhava com madeira, fazenda de gado. Isso também dava muito prejuízo a ele. Ele perdeu muito dinheiro porque ele se dedicava à prefeitura. Então a mulher dele, coitada, que sofreu muito porque teve que assumir, com os filhos ainda, a maior parte tudo pequeno, então teve que assumir tudo. Tomar conta das coisas e ele já estava também assim, não, 4 anos é a minha cota. E eu não vou e eu também não posso, porque eu já estou perdendo, já está me prejudicando. A minha contribuição com São Mateus, eu dei 4 anos, está aí. Então, foi assim, um governo muito interessante. Na educação, na cultura, em tudo. Então, a gente tem grandes, acho que talvez os desfiles escolares mais bonitos que a gente viu foi na época do Walter. Então, aqui tem uma amostra aqui de um desfile escolar. Isso foi em qual rua? Isso na Avenida João de Santos Neves. Sim. Né? Então a gente vê a multidão que está aqui na Avenida João de Santos Neves,
Carros alegóricos. Né? Essa fotografia aqui, ó, mostra a quantidade de gente, né? Então, aqui do outro lado aqui tem até ele no palanque com a família dele. Então, ele também trabalhava em todos os setores da prefeitura. Ele não tinha, né? Aqui tem uma foto dele. Depois poderá ser mostrado melhor, né? Ele com a família dele aqui no palanque oficial. Então, o Walter é essa figura interessantíssima de São Mateus, e a gente perde realmente muito, porque, claro que ninguém fica para semente, mas ele faz falta. Inclusive lá no local que ele mora no Pará, morava lá no Pará com a família, vai ser sepultado lá. Paragominas, né? E São Mateus teve a honra de ter o Walter como prefeito. Foi um privilégio de São Mateus ter um prefeito como o Walter. Ele contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município. Que bom, sabemos um pouco mais da história política de São Mateus. Agora vamos falar de São Mateus como um todo. É uma das 10 cidades mais velhas, mais antigas, velhas não digo, mais antigas do Brasil, São Mateus, com 469 anos. São Mateus fazia parte, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje todo mundo conhece por causa do Carnaval. São Paulo é o turismo de negócios, enfim. São Mateus era conhecido naquela época, né, como um local bom para se ter escravos, ou para se vender escravos, para ter fazendas, para se vender coisas. Como é que era São Mateus naquela época? Pessoal, a gente tem que pensar em termos de Brasil. O Brasil é um continente, é um país continental, né? Enorme. Então, vamos pegar o Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? Você tinha lá Vitória. Para cá de Vitória tinha ali Nova Almeida. Aí depois você só tinha São Mateus. Em termos de costa. Linhares era lá para dentro, um pequeno povoado, mas não tinha expressão nenhuma. Aí de São Mateus, Conceição da Barra já era uma vilazinha pequena, então considero os dois, São Mateus e Conceição da Barra aqui. Daqui você ia para Porto Seguro, Caravelas, vamos já lá Bahia, Caravelas e Porto Seguro, Ilhéus, que eram pequenas cidades. Uma mais importante, Porto Seguro, Ilhéus. Então você pontuava na costa brasileira alguns locais, né? E há que se pensar o seguinte, que tinha pouca população branca que ocupava isso daí, né? Nesse livro que eu lancei, In Nomine Domini, eu escrevo sobre alguma coisa sobre essa formação do Brasil. Até interessante, que é uma tese espírita, né, do Chico Xavier. Muito interessante. E era pouco. Então vinha o homem branco de Portugal. Esse homem branco de Portugal, ele já era mestiço. Os nativos aqui eram indígenas e negros ou só indígenas? Não, só índios, né? E esse elemento branco vem para cá sozinho, sem a família, no início, e ele vai constituir a família com a Índia. Então, a Índia brasileira... Era forçado ou se gostava? Olha, eram as duas coisas. Porque a Índia, ela via nesse homem branco o homem diferente. E então ela também... e o homem europeu, pela cor da Índia? Né? Pela cor da Índia, então era um homem diferente, o olho azul, o olho verde, isso tudo tinha um atrativo. E você tem que considerar, você tem que se transportar para a época e para os costumes da época. Então, você vê aquele homem que chega da Europa e encontra um povo nativo muito próximo, quer dizer, um povo que não tem quase que civilidade nenhuma. Então, por exemplo, essa moral sexual, por exemplo, não existe. Não tem. Essa moral sexual vai ser colocada pela religião, né? Então, não tem. Então, a gente tem que olhar nesse aspecto, né? Para você compreender como é que se construiu. A matriz genética brasileira é da Índia. O cromossomo feminino brasileiro é indígena. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Isso acho que é 80 e tantos %.
70 e tantos por cento, 80 e tantos por cento. Eu tenho isso, não sei de cabeça os números. E o masculino, majoritário, é branco. É branco. Então, por quê? Porque o povo brasileiro começa lá, então você tem que ir lá atrás para você ver. Então, hoje, às vezes, o cara é negro, mas quando você vai puxar a cadeia de cromossomos, vai dar lá que não é tão negro assim. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Você tem que ir lá para trás, né, para você puxar isso daí. Por quê? Tinha uma bisavó que era índia, tinha não sei quem que era índia, outro que foi história pegada lá. Isso que eu ia falar para o senhor. Minha avó falava que a avó dela foi pega laço e tal. Então você tem um sangue indígena. Então quer dizer que isso provém mesmo. O seu olho é indígena. Quer dizer que isso realmente provém mesmo. É isso aí, não tem jeito. Então a mãe brasileira é a Índia. Entendi. A mãe brasileira é a Índia. Então é isso aí que acontecia. Então o litoral pequeno, o litoral muito grande e com pouca gente para povoar. Você tinha muita população indígena na costa brasileira. Mas na hora que vai chegar essa colonização, aí é pouca gente. Aí você vai pegar, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o pessoal que é Cardoso aqui de São Mateus é parente do Fernando Henrique Cardoso. Aí você vai pegar o sujeito que é Mota, aí o cara é Mota aqui em São Mateus. Você vai lá em Barra de São Francisco, tem um Mota, você puxa, ele é parente do Mota daqui de São Mateus. Entendi. Entendeu? Então, aí assim vai. Quer dizer, então, professor, que essa história de árvore genealógica, ela procede Sim. que nós temos um colo indígena, Sim. né, com uma feição, talvez, não diria americana, mas europeia, né? Isso. E dizer... E entra o negro como um elemento que ele é importante também na formação do Brasil. Que faz parte da miscigenação. E um dado interessante para vocês. São Mateus hoje, a população branca é maior do que a negra. E não O é cara não possível. acredita, né? Não é possível, é só você olhar o IBGE. Nós temos 15% de população negra, Que era predominante. 31% de população branca e 62% de população parda. Aí o pardo é misturado, o índio com o branco, com o negro, com essa mistura. Mas hoje, que se auto-identificaram na pesquisa do IBGE, a última grande pesquisa do IBGE, foi em 2010, 15 de negro, 31 de branco, 62 de pardo. Tá certo. Professor, nós queremos agradecer a sua vinda aqui nos estúdios do Canal 26. Deixamos aí à sua disposição para as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, você sempre me tratando com muita cortesia, né? E aquilo que eu posso contribuir, a gente está sempre pesquisando história, então sempre a gente tem alguma informação, né? E hoje, nesse dia, também eu agradeço mais uma vez aqui a vocês a oportunidade de prestar também essa homenagem ao Walter. Eu trabalhei 6 meses com ele, mas foi suficiente para eu aprender a gostar dele e respeitá-lo como um dos grandes personagens que passou na nossa história. Ok. Obrigado. O Jornal Hora da Notícia fica por aqui. A todos, um bom final de semana. Décimo primeiro Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Preletores: Pastor Flamarion Rolando, coordenador do Congresso; Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Jabes Alencar, Gesiel Gomes, Jerônimo Onofre, Eliel Lima e Tatiane Rolando. Louvor com Jonas Vilar, Gui Rebustini, Tauana Risma, André Valadão. Faça já sua inscrição pelo site labaredasdefogogv.com.br ou ligue 3332724080. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Não perca! Canal 26, o canal da gente.